Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Minha palestra hoje vai ser o que é a Umbanda, né? Que hoje em dia tem muito preconceito em si, né? Mas eu sou, acho que todo mundo já sabe, eu sou um bandista, tenho 15 anos e eu participo da religião há 10 anos. Né? A Umbanda em si é uma religião considerada nova, com cerca de um século de existência. Ela é sincrética e absorveu conceitos, posturas e preceitos cristãos, indígenas e afros, né? Pois essas três culturas religiosas estão na sua base teológica e são visíveis ao bom observador. Né? O marco inicial da Umbanda foi manifestada pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, no médio Zélio Fernandinho de Moraes, ocorrida no dia 15 de novembro de 1908. Diferenciado do espiritismo, né, e dos cultos da nação do candomblé, então, né. Mas quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou no médium Zélio Fernandinho de Moraes, as pessoas que estavam em volta pediram para ele falar o seu nome, né? E ele falou isso aqui: se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Pois para mim não existirão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar até o final dos séculos. Então, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio, ele trouxe a Umbanda junto, né? Ele trouxe uma nova religião, digamos assim, né? A Umbanda é uma religião eminente, espiritista e espiritualizadora, né? Portanto, a fé professada pelos seus praticantes, médiums em sua maioria, né, exige uma crença forte em Deus e na existência do mundo espiritual. Muitas pessoas me perguntam se a Umbanda tem mais de um Deus. Não, meio que sim e não. Mas a gente acredita em Deus em si, o nosso Criador Supremo. Acreditamos em Deus, seria o Criador Supremo. E da energia de Deus vem se manifestando os orixás, que assim vem Oxalá, Ogum, Iemanjá, e assim entre outros, e vai se manifestando de diversas formas, né? O Deus Criador Supremo e em Jesus o seu maior mistério, sincretizado como Oxalá. Seria filho de Deus, ele é sincretizado como Oxalá. Mas tal como no cristianismo, há cortes de anjo, arcanjos e querubins, serafins e etc. Né? Como eu falei, na Umbanda temos hierarquias de orixá, que é Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Ogum, Yansan, entre outros. E cada um deles tem funções específicas e ainda que sejam invocados e cultuados segundo os rituais próprios. Cada um deles tem um ritual próprio. Temos o trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da justiça, o trono da lei, o trono da evolução, o trono da geração, e assim entre outros, né? Mas para entender a fé na Umbanda é preciso mergulhar a fundo em suas essências religiosas. Porque um umbandista convicto não é uma pessoa contemplativa e interage o tempo todo com o mundo espiritual e também com o universo divino. Já que em si, um templo vivo é através do qual os sagrados orixás manifestam suas vontades. A Umbanda é mais que uma questão de crença, é um verdadeiro ato de fé. Pois os umbandistas é meio natural, por onde a região flui com intensidade, né? Ainda que de forma simples e adaptável às condições do seu simpatizante. A fé na Umbanda transcende e torna-se um estado de espírito, através do qual são realizadas sessões de atendimento das pessoas necessitadas de auxílio espiritual, de orientação doutrinária e religiosa. A fé na Umbanda é sinônimo de trabalho em prol do próximo.
de evolução, consciências e transcendências espirituais para os seus adeptos e seus médiuns praticantes. A fé é ensinada integração da pessoa ao seu orixá regente, que é a sua ligação superior em Deus, o Senhor do nosso destino e da nossa vida. Crer em Deus e nos nossos seres divinos, manifestadores dos seus mistérios sagrados, é natural nos umbandistas e dispensa maiores esforços nesse sentido, já que a mediunidade é meio mais rápido de integração com ele, Deus, e seus manifestadores, os orixás. E a Umbanda é sagrada porque é uma religião onde os mistérios de Deus têm um aspecto humanitário. Estão voltados para a nossa evolução e nosso amparo espiritual, assim como de todas as pessoas que frequentam seus templos, também denominados de tenda. O nosso templo religioso a gente chama de casa de Umbanda ou de tenda de Umbanda. Aí depende qual pessoa, como a pessoa irá chamar de tenda de Umbanda e casa de Umbanda. Cremos nós umbandistas, né? Cremos em um Criador Supremo, cremos na existência das hierarquias divinas, que foi como eu expliquei. As hierarquias divinas que vêm da energia de Deus e se manifestam de diversas formas. O termo terreira não está correto, então? O termo correto seria terreiro. É também utilizado terreiro. Mas a gente chama de casa de Umbanda e tenda de Umbanda. Terreiro também está correto, Luiz. Né? E cremos em manifestações dos sagrados orixás, através da incorporação de suas vibrações. Nós acreditamos na incorporação de suas vibrações mentais. Cremos na existência do mundo espiritual, cremos na interação deste mundo superior com o nosso mundo material. Enfim, a fé na Umbanda é mais que uma questão de crença em um estado de espírito. É muito mais que o ato de crer em Deus. É o ato de realizar-se nele enquanto seres espirituais gerados por ele, o nosso divino Criador, né? A Umbanda é uma mistura de várias religiões. A palavra Umbanda é uma derivação da outra palavra da língua quimbundo, idioma angolano. A palavra Mimbanda, eu acho que é assim que se fala, que significa curandeiro, né? A Umbanda também tem sincretismo religioso, o uso das imagens dos santos católicos. Começou nos primórdios da religião Umbanda, quando os senhores das senzalas aplicavam castigos físicos em seus escravos, como a chibatada, por exemplo. Então, quando os escravos queriam demonstrar sua crença, os donos da fazenda não entendiam o que eles estavam cultuando, então por isso eles batiam neles. Então, para não apanharem e continuar cultuando a sua religião, eles pegavam imagens de santos católicos e colocavam em um altar para sincretizar os orixás deles. E assim, quando os donos da fazenda iam lá, viam aquilo, eles achavam que eles só estavam rezando. Então eles não apanhavam, né? Quando se fala em umbandista, tem a roupa branca, né? Eu já tive muita pergunta por que os umbandistas usam a roupa branca. O branco seria a somatória de todas as cores. Como cada orixá tem a sua propriedade e tipo de energia e função diferente, a gente usa o branco, que é a somatória de todas as cores. Por isso a gente usa o branco, né, e para a somatória de todas as cores, porque essa camisa que eu estou usando seria de Oxóssi, e a cor dele seria verde, né? Bater cabeça, que é o que os umbandistas fazem quando chegam num terreiro. O significado de bater cabeça, o ato de levar a cabeça no chão, simboliza a submissão do ser humano.
perante as entidades e a natureza. Então, quando você chega num terreiro e bate cabeça, você está dizendo para os orixás que eu sou humilde, né? E o bater cabeça é um sinal de respeito à religião também e à mediunidade. Vamos à parte da macumba. Ô, Nathan, só é que você estava Oi. falando ali, na verdade, das cores, desculpa interromper. Não? Questão de cor, você falou bastante de energia e Sim. cor e energia me lembra muito arco-íris. Eu não sei se quantos orixás são, eu não sei Uhum. qual a cor de cada um, se é respectivamente as cores do arco-íris, mas em questão de frequência, de energia, de cor e onde todas se somam dando branco, a primeira coisa que me vem na cabeça é o arco-íris. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é uma reflexão aí para alguém estudar, quem quiser saber, porque pode ter alguma coisa a ver sim, no final das contas. Muitas coisas eu não vou conseguir responder, né? Claro. Porque eu tenho 10 anos da religião e é bastante, só que eu não sei muito da religião. Mas eu acho que tem a ver sim a questão do arco-íris e por isso a gente usa o branco, né? Uhum. Aí, como eu ia entrar na questão da macumba, talvez o maior equívoco sobre a Umbanda diga respeito à macumba. Alguém sabe o que é macumba? Alguém quiser responder? Tirando a galinha na esquina, eu não sei muito, não. Ah, não é aquele negócio que eles fazem com umas pingas, galinha preta, pra Não, ter sorte, uns negocinho? não, isso daí é oferenda, que eu já vou explicar o que é. Macumba é uma árvore, sim, é uma árvore, que é usado para fazer os instrumentos. Um dos instrumentos que é usado a macumba seria o atabaque. Essa madeira aqui seria a macumba. Mas aí você me pergunta, Natan, então quem toca esse instrumento que é feito da macumba seria um macumbeiro? Não. Quem toca esse instrumento é um ogã. O ogã é ele que toca esse instrumento no terreiro de Umbanda, casa de Umbanda. O toque e a vibração do instrumento ajuda um médium a incorporar de forma mais fácil e natural. A cada batida tem uma finalidade diferente. A cada ponto, que é como a gente chama, as músicas, para vocês entenderem, cantado tem uma finalidade diferente. Então isso daqui é muito importante num terreiro de Umbanda. Então quando vocês digam macumba, galinha preta, essas coisas, é um equívoco, pois macumba é isso daqui. A madeira que é usada no instrumento. Vamos à parte da reencarnação, que é o que os umbandistas acreditam. A reencarnação existe sim para nós umbandistas. O espírito desencarnado estão entre nós com a função de nos ajudar e nos derem avisos. Mas essa questão de derem avisos, eles não vão chegar e vão dizer assim, ó, Natan, tal dia vai acontecer alguma coisa. Não. Eles estão aqui para nos dar avisos. Como eu falei antes, que o mundo espiritual interage muito com com o mundo material. E então eles vêm através de incorporações, manifestações, para nos ajudar, nos avisar de algo, mas eles não vão chegar falando assim na lata, entendem? A ramificação na Umbanda. É muito comum nas religiões receberem com o tempo ramificações. As ramificações nada mais são do que a própria religião em questão, mas com alguns costumes diferentes e pensamentos diferentes. Um exemplo, temos o tronco da árvore, certo? E nesse tronco da árvore tem as raízes. Essas raízes seriam as ramificações da religião. Aí chegamos na parte da oferenda. O que seria a oferenda? É a prática, é uma maneira de entrar em contato com os orixás. Em geral, serve para pedir algo, agradecer ou manter conexão com o mundo espiritual. O exemplo mais famoso disso são as entregas no mar de Paraímanjá. Esse ano, em fevereiro, a gente fez uma oferenda para Iemanjá. É uma festa muito famosa em Balneário Camboriú, ocorre na praia.
e fazemos uma oferenda à deusa do mar, que seria Iemanjá. Aí chegamos na parte que muitos me perguntam: o que é ser um bandista? O que é ser um bandista? Ser um bandista é amar a Deus acima de todas as coisas. Ser um bandista é reconhecer que não há distinto entre Olorum, Zambi, Tupã, Yahvé, Jeová, Adonai, Alá, Elohim. São todas expressões de um mesmo Deus. É amar a natureza, respeitá-la, pois Deus está lá. É reconhecer a força, a potência dos orixás na natureza. É amar a vida, a espiritualidade e a verdade. É reconhecer em si e equilibrar força, humildade e pureza. É amar ao próximo como a si mesmo. É reconhecer que não fazemos ao outro o que não queremos para nós. É amar o negro, o branco, o pardo, o amarelo, o vermelho e mulato. É reconhecer que o outro, o diferente, é você. É amar a caridade enquanto virtude. É reconhecer que a virtude nunca espera recompensa. É amar os que buscam alívio e a cura para suas dores morais e físicas. É reconhecer em nós a mesma dificuldade que vemos nos outros. É amar a liberdade sua e a do próximo. É reconhecer que sua liberdade termina onde começa a do outro. É amar o mundo material, espiritual, mental e emocional. É reconhecer que não existe dogma e nem tabu para a espiritualidade. É amar a sua verdade. É reconhecer que a outra verdade, a verdade do outro, também é uma verdade. Ser um bandista é ser feliz. Isso é a Umbanda. Eu vou só puxar um negócio. É porque, ouvindo tudo que você falou, eu acho que daria para resumir muito bem a Umbanda em uma palavra, pelo menos nessa questão, que seria humildade, eu acho, na minha Sim. opinião. E o negócio legal da Umbanda é porque, além dessa humildade que os umbandistas cultuam, é uma religião que tem muito estudo por trás, que tem muita coisa para descobrir. É um negócio que, se você entra de cabeça, você sim vai ser uma pessoa muito melhor, porque você aprende muito sobre humildade. Você vai ser uma pessoa mais inteligente, porque é uma religião que sim, você tem que estudar muito. Como você disse, você está há 10 anos e ainda não sabe muito sobre a religião. E, e pela questão espiritual, é algo que vai te fazer bem. Se você realmente acredita e entra nisso de cabeça, eu acho que questão de gosto é pessoal, mas seria algo que te faria muito bem, que você iria gostar. Na minha opinião, eu estou tentando aprender um pouco, bastante, sobre a Umbanda e eu me sinto muito bem quando eu pesquiso, quando eu procuro saber, quando eu vou num terreiro. Até se alguém algum dia quiser, tiver vontade de ir num, é só falar com o Natan, comigo, minha irmã frequenta um, a gente pode tentar fazer essa ponte. Eu acho que seria bem legal para o pessoal vivenciar isso na pele, como que é uma reunião, um culto de um terreiro. Mas só isso comentando mesmo. Sim, a Umbanda é, como você resumiu a palavra, humildade. Humildade e caridade, né? Alguém tem mais pergunta ou alguma curiosidade? Não? Eu. Eu tenho uma pergunta. Uma vez que você explicou, então. Peraí, deixa eu fechar a porta que fica mais fácil. Uma vez que você explicou, tipo, o que é. Qual é a diferença, por exemplo, da macumba, o que seria, então, aquilo que a gente falou, tipo, achando que era. Ah, porque a gente viu galinha, não sei o que, isso é parte da Umbanda, é parte de outra coisa, é só, tipo assim, por exemplo, Demolei. Ah, porque Demolei é coisa do demônio. A gente nem tem nada a ver com o demônio, mas a fama é nossa. Eu já vi casos, por exemplo, isso aqui é do Candomblé, e aí, tipo, colocaram que é da Umbanda porque é mais conhecido, entendeu? Sim. Não que tu tenha que saber o que é macumba, mas, tipo,
qual que é a defesa? Tipo assim, a gente defende que a gente não é demônio porque tem nada a ver com demônio, ponto, né? O que seria aquele negócio que a gente vê na rua de galinha, parada? Aquilo é oferenda. É alguém tentando se comunicar com o orixá. Sobre a questão da galinha preta, essas coisas que vocês vê na rua, são de ramificações, existem diversas umbandas. Eu não quero entrar muito nesse meio, mas tem alguns tipos de religião, alguns tipos de ramificações que usam a galinha e o sangue como oferenda. Tipo uma oferenda de uma outra ramificação. Sim. A minha opinião, não aceito o sacrifício do animal para oferenda, né? Mas respeito. Mas também não quer dizer que está errado o sacrifício do animal, entende? Entendi. Você falou ali da festa de Iemanjá, que vocês fazem na praia. Para Iemanjá, eu imagino que vocês também entreguem alguma oferenda no mar para ela nessa festa. O que vocês entregariam para Iemanjá, exemplo, que é do mar? O que seria a oferenda para ela? Muitas pessoas entregam champanhe. Tem um barco que a gente faz, que uma pessoa faz, e as pessoas colocam champanhe, perfumes e outros tipos de objeto, como pente, espelho. O porquê eu não vou saber te dizer, mas é uma das coisas que eles usam para oferecer a Iemanjá, né? Então, cada orixá teria uma oferenda. Sim, cada orixá teria uma oferenda. Entendi. Mais alguém? Seria isso, então, né? Essa seria a minha palestra. Foi breve, mas não adianta eu dar 1 hora de explicação e vocês não entenderem nada. Então, isso é Umbanda, isso é ser um bandista. É ser humilde e ter caridade, né? Nathan, deixa eu fazer uma pergunta. Assim como a gente tem, por exemplo, no Demolei, a gente tem, por exemplo, mestre conselheiro, tem primeiro, segundo, existe tipo uma hierarquia, por assim dizer, dentro do terreiro, dentro da organização de vocês? Não digo tipo a nível, por exemplo, a Igreja Católica tem, sei lá, o Papa, mas tipo assim, dentro da igreja, dentro do capítulo, como é que é a organização de vocês? Teria o pai de santo, que seria para vocês entenderem, seria o padre. O pai de santo para nós é o que faz a sessão, né? Temos a mãe de santo, que às vezes em alguns terreiros não pode, é a mãe de santo em vez do pai de santo, em outros terreiros tem os dois. E abaixo do pai de santo temos os caciques. Os caciques são pessoas preparadas e sábias para fazer abrir um terreiro, né? Como eu vim dar essa palestra, muita coisa que eu falei aqui foi um cacique que me ajudou. E ele já está preparado, ele é mais sábio, ele sabe muito sobre a Umbanda. Então essa seria a hierarquia, né? Na verdade eu ia falar antes, o Victor acabou falando, eu esqueci de comentar. Um episódio que me marcou bastante, você falou ali no comecinho que a Umbanda é uma mistura de Religiões. De algumas religiões, etc. E o que me marcou bastante é que a primeira vez que eu fui num terreiro, quando tem esqueci o nome, é Congá, acho que né? Que tem as figuras. Tem um lugar ali que tem todas as figuras, que são como se fossem rapazinhas. Como se fosse o altar deles. E lá tem diversas figuras conhecidas pra gente, só que de outras religiões. Eu vi ali Buda, não sei se era Buda, acho que era. Aquele do elefantinho, que é uma deusa oriental também, se não me engano, que é um elefante. Eu esqueci o nome, gente, eu não lembro.
O Anjo da Guarda tinha também, que é cristão. Tem muitos índios, e foi algo que eu não esperava ver numa religião que para mim era africana, eu descobri que na verdade não. Tem muitos caboclos, muitos índios também em figura, então é um negócio que para mim era uma religião totalmente africana, e eu descobri que na verdade não. É uma religião brasileira. É uma religião brasileira, de fato, porque muita coisa que tem lá é do Brasil, só Sim. alguns precedentes que veio de lá, porque de fato veio de lá, mas se transformou completamente aqui no Brasil a Umbanda que a gente conhece hoje, e me marcou muito isso. Por isso que eu falo de verdade, quem quiser, quem tiver interesse, tem que ir num terreiro para entender como é que funciona, como é que é a energia lá dentro e etc. Porque só ouvindo uma palestra não tem como entender isso. O filme perguntou um negócio ali. Ô, Nathan, até enquanto o Luiz lê a pergunta do filme, eu tenho mais uma dúvida. Assim como, tipo, no capítulo a gente tem... como é que eu botei? Tem spoilers. A gente tem, tipo, requisitos para que possa se iniciar uma reunião dentro da sala capsular. Tu comentou, tipo, para abrir terreiro tem, tipo, requisitos, ou, tipo, precisa ter alguém presente, ou precisa ter alguém que tenha uma certa instrução para iniciar, por assim dizer, uma reunião. Para você abrir um terreiro, você precisa ser um cacique, basicamente. Você tem que estudar a religião, né? Não adianta você não saber nada da religião, abrir um terreiro, chamar um ogã, tocar para algum orixá que não sabe o que vai incorporar, o que vai se manifestar. Então você precisa ter um estudo, né? Entendi. Até uma coisa para quem não sei se todo mundo acompanha no chat, o Marco perguntou ali se são só algumas pessoas que têm a capacidade, tipo no espiritismo, diz, nem todo mundo pode. Que é a sua mãe, Nathan, e ela comentou que todos nós temos essa mediunidade, só depende de nós querer. E aí entra... Tá ouvindo? Alô? Alô, tá me ouvindo sim. Tá vendo? E aí entra a minha pergunta. Junto com o estudo, você adquire conhecimento. Existe alguma coisa que, tipo assim, você já precisa ter um pré-requisito? Você precisa, ou é só você, por exemplo, que nem eu também comentou, você já tem isso dentro de você e o conhecimento é apenas para trabalhar isso? Cara, isso é muito difícil de falar. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tirei o fone. Estamos sim. Isso é complicado de falar, porque foi como eu falei, não adianta você não saber nada e criar um terreiro. Você precisa de um estudo, né? Você tem que ter um conhecimento. Hoje, temos faculdades em São Paulo, né? Tem faculdade sobre a Umbanda, tem curso sobre a Umbanda, que você vai ser preparado para abrir um terreiro, né? Não sei se eu respondi essa pergunta ou... Entendi. E até agora eu vou fazer mais uma pergunta que eu tava vendo a tua câmera assim. Tem, por exemplo, na religião. Na religião evangélica, por exemplo, música, louvor, por assim dizer, é uma coisa que não afeta diretamente, mas ajuda a deixar as pessoas num estado de espírito propício a conseguir se conectar com Deus, ou o Espírito Santo, assim que seja. A música, qual que é o envolvimento da música dentro da Umbanda? Foi como eu falei, tem o atabaque, que tocamos os pontos. Os pontos são que deixa... que firma os orixás, ajuda o médium a incorporar de uma forma mais fácil, de uma forma mais natural, né? Mas não é bem tipo uma coisa obrigatória, se não fizer não acontece. É uma coisa que auxilia a deixar mais fácil. É uma coisa obrigatória, sim. Tipo, sem isso não conseguiria, por exemplo, quando começaria a começar a reunião. Oi? Não, pode continuar. Não adianta eu chamar um médium, colocar ele dentro de uma casa sem nada, sem ninguém, não tocar nada, pedir para ele se concentrar e ele não vai conseguir incorporar, né? Vira, né? Sim, ele precisa do ponto, né, para deixar ele, para ajudar ele.
Uma É a mesma, pergunta. Ah, não. é a Pode falar, mesma Matheus. coisa que ocupar cargo e não usar capa, né, mano? Ô, Nathan, tem instrumentos tipo. Eu fazia capoeira e lá a gente tem alguns instrumentos tipo o brimbal, que veio lá da África, etc. E como tem precedentes africanos, a Umbanda, eu não sei se tem esses instrumentos também, como o berimbau, o. Eu esqueci o nome dos outros instrumentos, mas esses típicos de lá, tem também no terreiro? Alguns terreiros utilizam, mas o mais utilizado seria o obrigatório, é o atabaque, que é usado na capoeira também, que é usado na Umbanda. Alguns terreiros usam o agogô, acho que vocês conhecem o agogô, né? É um que tem dois negocinhos assim, você vem batendo aqui. Tem o afrochê, que seria um chocalho. Temos o triângulo, temos tem sinos que são utilizados em alguns cultos, né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Qual? Natan, quando você fala em reencarnação ali, né? É pra nascer num novo corpo, certo? Certo. E aí você nasce num corpo humano ou também pode ser num corpo de animal, alguma parada do tipo? Isso é difícil responder, mas não tem como eu te responder, entende? Não tem como saber porque Teria que ter certeza que alguém reencarnou e falou assim, eu era um humano na vida passada. é complicado responder essa pergunta, sabe? Não. Na teoria seria possível. Na teoria, né? Mas só pra saber mesmo. Tem pessoas que acreditam, né, que nascem num corpo de um pássaro, de um cachorro, né? Até mesmo de animais embaixo da água, tudo assim. Mas eu queria saber se a Umbanda acredita também que nasce em alguma uma outra espécie. Como assim, outra espécie? Não só seres humanos. Tipo, se a Umbanda acredita que é possível, não que seja comprovado que aconteça, mas assim, vocês acreditam que pode vir a acontecer. Tipo, tem chance de acontecer. Pode, sim, pode vir a acontecer, né? Na próxima reencarnação, eu nascer numa arara. Pode acontecer. Mas não tem nada confirmado, comprovado. Falando em reencarnação também, não lembro, acho que é o espiritismo, que eles acreditam que, tipo, conforme você vai reencarnando, você vai subindo de uma escada de reencarnação, enfim, tem como chegar no ápice. A Umbanda tem alguma coisa assim, ou você simplesmente reencarna de novo no mundo que a gente tá e você segue outra vida? Ou tem esse papo de quando eu me reencarnar, eu vou estar em outro nível, eu vou transcender. Eu não sei exatamente como que é que eles agem conforme isso, mas eu sei que tem um negócio assim. Na Umbanda tem alguma coisa ou vocês só acreditam na reencarnação normal? Que eu saiba, não. É uma reencarnação normal. Você vai Uhum. nascer em outra vida, outro corpo, outra alma. Não é nada transcendental, entendi. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Por favor. Eu não sei se já foi comentado, já foi perguntado, mas, por exemplo, se eu quisesse participar de uma reunião da Umbanda, por exemplo, tu poderia me levar ou vamos supor que nem no capítulo, quem tem reunião aberta, reunião fechada, como é que funciona? É aberto. Se você quiser ir, você pode ir. É aberto, todas as sessões. Entendi. Já fica o convite também para os guris pra gente se organizar para ir, né? Fica o convite quando acabar a quarentena, vocês irem lá no terreiro que eu toco, né? Que eu frequento. É perto do capítulo. Pois é, então, eu acho que a gente já podia deixar registrado pra gente ir, né? Vamos marcar um dia, o Luiz determina o dia. Próxima gestão a gente podia marcar, né? Verdade. Ô, rapaziada, apoia? Ia ser legal.
Sim, o Luiz tinha falado pra gente ir no dia devocional, né? Só que como veio a quarentena e encerrou as atividades do capítulo, não teve como ir. Então, a ideia, na verdade, era a gente ir mesmo para ver como é que funcionava na prática. Uhum. Mas como não dá. E nesse período de quarentena, vocês estão fazendo. É gira, né? Que se fala. Os cultos de vocês. Estão fazendo as giras? Nesse período, não. É gira que se fala assim, mas nesse período a gente não tá fazendo, não. E ficar parado até voltar, então. Entendi. É porque, assim, é complicado porque tem regras, né? Se eu não me engano, é até 60 pessoas que podem ir. E numa sessão, pelo menos a assistência, que é o pessoal que vem de fora, tem só, a assistência vem só 100 pessoas de assistência. Aí mais os médiums, os ogãs, vai ficar muita gente e não tem como fazer a gira, né? Uhum, e se eu não me engano, eles até aumentaram o período. Eles tinham proibido cultos religiosos e essas coisas, imagino que se enquadrem nisso. E tá em tese proibida, não tenho certeza, mas entendo. É justificável. Ô, Natan, o Marco perguntou aqui no chat, vou ler aqui. Não sei se você já comentou, mas queria saber se tem algum tipo de reza ou alguma oração, tipo as católicas. Parecidas, a gente tem o Pai Nosso, só que em outra linguagem, não que seria em outra língua, mas com outras palavras, entende? É tipo bem parecido com o Pai Nosso, só que muda algumas palavras cristãs que estariam ali no meio da oração, algumas coisas assim. É só o Pai Nosso ou tem mais outras? Eu digo que só o Pai Nosso. Entendi, Tem o Santo Anjo também, tem a Ave Maria, você pode rezar. entendi. Uma coisa que eu queria ter falado antes sobre as velas se você acender uma vela, independente da cor, e deixar ela ali, não vai ser uma vela normal, vai ser parafina queimando. Mas agora, se você acender ela e oferecer algum orixá e fazer a sua reza, aí você está acendendo para algum orixá. Isso daí eu acho que é a mesma ideia do capítulo. É juntar um monte de menino e acender 7 velas, basicamente parafina queimando. A partir do momento que a gente dá significado para as velas, eu acho que todo mundo se sente de uma forma diferente ali dentro. É a mesma coisa. Então, eu acho que a partir do momento que você atribui significado à oferenda, à vela, enfim, você se sente de outra forma com aquilo. E eu acho que, bom, se todo mundo tiver uma vela em casa, tenta hoje à noite acender, não só por acender, fazer uma oração, pedir alguma coisa. E você vai ver que tem outro significado, que vai ser outra energia. Eu já fiz esse experimento e realmente comprovo. Sim, é muito bom mesmo. Fazer uma reza, acender uma vela. Mais alguém? Não? Mas seria isso, né? Então, eu vou agradecer primeiramente ao Natan, que estudou, como ele disse, ele foi atrás do cacique ali, para saber um pouco mais, ter esse conhecimento para poder passar para a gente. Como a gente disse, a ideia, na verdade, era ir lá, mas como não deu, a gente adapta para a realidade, e mesmo assim ele tirou esse tempinho, conseguiu dar essa visão para a gente, e eu acho que despertou interesse em algum, sim. Então, de verdade, quem quiser frequentar, não frequentar, mas pelo menos visitar uma vez, para ter essa experiência, para descobrir como é que é, eu acho que é super interessante, e é o intuito do dia devocional, trazer esse lado religioso, esse lado de fé para os meninos que hoje em dia não tem tanto. Então, eu agradeço de verdade, Natan, por esse tempinho que você tirou. Tua família, imagino que tenha te ajudado. Todo mundo é um bandista. Sim. E eu agradeço que tá aí, inclusive, assistindo, né? Sim. E eu acho que em nome do capítulo, eu agradeço de verdade vocês. A Mari Serafine, aos meninos do Vale que estão aqui, que pediram para participar da reunião junto. Eu deixei, sem dúvidas. E, bom,
Na verdade, eu vou passar só a palavra para o Natan, e se mais alguém quiser usar a palavra, coloca um pontinho ali no chat, só para a gente organizar em ordem. Quem que vai usar? Quer agradecer alguma coisa, Natan? Eu que agradeço, né, o convite, na verdade, a oportunidade de estar trazendo sobre a minha religião e quebrando alguns tabus, né? Hoje vocês sabem que macumba não é aquilo que vocês pensavam, macumba é a madeira, né? E demais isso, eu que agradeço a oportunidade. É sua mãe, a Janaína? É, A mãe do Natan ali colocou uma oração, a oração Pai Nosso, imagina? Que ela colocou uma oração ali no chat, aos moldes da Umbanda, então, se quiser dar uma lida ali. Vitor, quer falar? Tá, com certeza. Cara, primeiro eu queria agradecer todo mundo que tá aqui participando e, Nathan, tu é fera demais, cara. Eu não quero deixar isso registrado com esse fundo de obra aqui. Mas, cara, foi muito incrível. Assim, eu sei um pouco do trabalho que tu passou, eu tenho acompanhado contigo, que falou, tô estudando, tô vendo, tô lendo. Queria agradecer ao pai do Natan, que tá aí do lado dele também. Se ele quiser aparecer, vai dar um oi pra todo mundo. Ele também. mas é isso, queria também agradecer todo mundo. E eu queria dizer que, Natan, a tua palestra, se não me engano, é a segunda que isso acontece. E novamente aconteceu e eu fiquei feliz de novo. Que foi o que? Na primeira palestra do João, uma professora dele, pelo que entendi, estava junto com o tio Rafael Serafim, veio prestigiar a palestra dele, e agora na tua, a tua família veio te prestigiar. E isso, assim, eu ouso dizer que para o capítulo é uma das nossas maiores, além do conhecimento adquirido, isso para a gente é tão importante quanto o conhecimento, e às vezes até mais, porque a gente vê que a família também apoia. E que nem você falou, a Ordem de Mulheres sofre muito preconceito, muito. Então, assim, a gente poder entrar e ter isso tudo explanado, e você poder vir aqui explanar de certa forma para a gente como é a sua... Eu, por exemplo, já vou olhar de outra forma, eu já tinha um conhecimento mais profundo, mas eu já olho de outra forma depois dessa reunião. Então, assim, acredito que a gente, tanto como duas organizações, a religião e o capítulo, e como dois tipos de órgãos de comunidade, de pessoas unidas, sofremos certa discriminação, é muito importante a gente se unir e entre a gente esclarecer as coisas. Não tipo, vamos se unir e explicar para o mundo. Mas por que isso é importante? Porque a gente mostra que a gente quer bem para todo mundo que está aqui. Assim como a gente, como todo o capítulo, agora dos teus pais, gostamos muito do Natan, para ele estar aqui falando com a gente, é porque a gente tem um carinho muito grande por ele, gosta muito dele, e eu acredito que vocês, mais do que a gente, também estão muito, muito orgulhosos dele. Então eu só tenho a agradecer a vocês por, que nem eu comentei com o Natan, por terem deixado o Natan iniciar, né, ele é iniciático, para quem não sabe, muito mais um iniciático que está aí dando palestra pro capítulo todo, então eu queria agradecer a vocês também por isso. Mas é isso. O Máximo agradeceu ele, disse que tem um compromisso. Mas alguém mais quer falar? Sabe da palavra? acho que o Máximo ia falar depois, né? Ele mandou ali no chat, agradeceu, deixou o capítulo ali à disposição sempre e disse que ia ter que sair. Mas tudo bem, então. Sendo assim, quer falar? Não, Tá. era isso mesmo. Sendo assim, então, eu encerro a reunião de hoje, 50 minutinhos, foi boa, e acho que é sempre bom a gente dar essa continuidade. Vou lembrar a todos que agora às 20 horas tem a palestra do Canei, que daí é regional, vai vir até uns meninos do Oeste, eu acho, e é sempre bom juntar todos os demolês. Quem não tiver nada para fazer, quem for jogar aqui, por favor, tire esse tempo do jogo para se reunir, para a gente estar conversando, e a gente se vê daqui a uma horinha, então. Valeu aí, abraço.